Boa tarde, boa noite, queridas estudantes e estudantes. Esse é mais um encontro nosso, né? Então entendam sempre esses encontros como um convite à leitura e à participação no encontro simultâneo, mais tarde. E no encontro de hoje, o tema é dentro, né, dessas discussões que a gente vem tendo nos últimos encontros sobre migrações, sobre esse tipo específico de migração, que é essa ligada ao deslocamento para estudo, né, chamados estudantes transnacionais. Estudantes transnacionais, também chamados estudantes estrangeiros ou estudantes internacionais, são as principais nomenclaturas para esses estudantes que vêm de outros países. A primeira questão importante é pensar que tipo de migração é essa, né? A gente vinha trabalhando especialmente a migração para o trabalho, né, quando pensamos no texto do Sayad, assim como a migração nordestina para São Paulo, isso ficou bastante evidente, e agora vamos pensar que esse tipo mais temporário, né, ou seja, o Sayad fala, né, que uma das questões fundamentais do processo migratório é a questão da provisoriedade. Então vamos pensar aqui esse tipo de migração que algumas autoras, como a Neuza Guzmão, trabalha, né, com a ideia da migração especial ou temporária de estudantes, né, ou seja, é uma migração no sentido de que há um deslocar-se para morar em outro país, mas, diferente das migrações para trabalho, esse é um tipo de migração com tempo determinado de retorno, né? Então, são geralmente ligados a intercâmbios estudantis, que têm aumentado bastante nos últimos anos, até diante dessa própria questão da globalização, das facilidades de deslocamentos estudantis, basta ver o tamanho de deslocamento de estudantes entre os países da União Europeia. Assim como esses convênios específicos que facilitam, né, de cooperação internacional entre universidades, que facilitam esses deslocamentos de estudantes, muitas vezes com incentivo, inclusive, de bolsas. Então, tem a ver com esse contexto, né, contemporâneo, tem a ver com essa questão de que esses tempos, não é? Ou seja, muitas vezes é o tempo de uma graduação ou de uma pós-graduação, muitas vezes é um tempo menor do que esse, mas sempre com essa ideia de terminar os estudos, o período de estudo, e retornar para os seus lugares de origem. E uma das questões que aparece no documentário que vocês vão assistir, aparece em tantos outros relatos de estudantes que vêm para o Brasil, por exemplo, ou aqueles que foram, não é, mesmo fazer o Ciência Sem Fronteira, nesse programa do governo mais recentemente, e que também não retornaram daqueles lugares que se dirigiram, né, que é os chamados dilemas do retorno, né, ou seja, vão com prazo de validade para a questão do retorno, mas por diversas questões, por inserção nos lugares, por terem encontrado namoradas, quase todos vão numa fase muito jovem da vida, né, namorados e namoradas, ou trabalho, todas essas questões terminam fazendo com que alguns não retornem. Isso transforma, né, e essa migração que era especial e temporária se transforma na migração mais tradicional, né, naquela migração em torno do trabalho. Então, a gente tem aí esse tipo, né, específico de migração que a gente vai tentar discutir um pouco nesse encontro, né? Entendam essa apresentação como um convite para o nosso debate mais tarde. E aí eu só gostaria de situar esses dois movimentos, né? Ou seja, os movimentos de estudantes brasileiros para o exterior, os movimentos predominantes, não significa que só tenham esses, e os movimentos de estrangeiros de estudantes estrangeiros para o Brasil. Então, primeiramente, situando esses dos estudantes brasileiros para o exterior,
eu gostaria de destacar dois movimentos centrais, o chamado Fluxo Sul-Norte, ou seja, os estudantes brasileiros que vão para os países europeus, particularmente da Europa Ocidental, né, com destaque para Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Itália e Estados Unidos e Canadá. Não é? Quando olhamos os dados do próprio programa Sem Fronteira, é visível que, não é, quando pensamos principalmente nos estudantes de graduação que foram para o exterior, quase todos foram para esses países que eu citei, né, com raríssimas exceções. Por exemplo, na América Latina, só o Chile recebeu 29 desses estudantes, enquanto que Portugal recebeu mais de 2.000, né, o Reino Unido mais de 1.000, e por aí vai. Né? Então, a gente tem esse fluxo, principalmente aí, de alunos de graduação, mas também muitos de pós-graduação, e cada vez mais, se um tempo atrás eram para cursar toda uma graduação, todo um mestrado, doutorado fora, o que tem se intensificado nas últimas décadas é essa questão de um período, só um período de estágio fora, como é o caso do estágio de doutorado, né, ou seja, o chamado doutorado sanduíche, que muitas vezes é meio ano ou um ano fora do país. Assim também essas bolsas, né, como as próprias bolsas do Santander ou da Fundação Carolina, outras instituições, que também têm financiado bolsas para estudantes por um período em torno de um ano, no seu próprio período de graduação, para passar fora. Né? Ou seja, no período mesmo que eu fiz o doutorado de sanduíche fora, eu fugi um pouco desta linha, né, do fluxo sul e norte, e fui para a Argentina, né, até por questões mesmo de facilitar a pesquisa de campo no Paraguai. Mas esse é o fluxo predominante para as chamadas instituições de prestígio dos chamados países centrais. Né. Há outro fluxo bastante relevante, que é importante a gente destacar, é o chamado fluxo sul-sul, ou especialmente o fluxo de estudantes brasileiros para os países vizinhos, e especialmente para os cursos de medicina e outros cursos da área da saúde, mas predominantemente para fazer medicina, nos países vizinhos, especialmente Bolívia, Paraguai e Argentina. Aí a gente tem um grande contingente de cerca de 65 mil estudantes nesses três países que estão cursando principalmente medicina, e que o que tem muito a ver com o chamado diferencial fronteiriço, né? São estudantes que a gente chama também de estudantes transfronteiriços, né? Ou seja, que estão aqui só atravessando muito próximo, né, a fronteira. Quase todas essas universidades estão nas cidades de fronteira. No caso da Bolívia, não diretamente na fronteira, mas numa cidade importante, próximo da fronteira, que é Santa Cruz de la Sierra, onde estão situadas várias fronteiras, especialmente na região de Ciudad del Este, com o presidente Franco, e em Pedro Juan Cavalheiro, que é vizinho a Ponta Porã. Então, ou seja, são cidades, ou seja, a própria Pedro Juan Cavalheiro, que é uma cidade de 100 e poucos habitantes, né, de 100 e poucos mil habitantes, tem 9 faculdades de medicina nesse momento. Né? Então, ou seja, e tem tudo a ver o que eu estou chamando de diferencial fronteiriço, ou seja, as profundas diferenças que fazem com que esses estudantes vão cursar, né, medicina nos países vizinhos. Primeiro, visivelmente, o preço da faculdade. Se no Brasil uma faculdade privada, né, custa tranquilamente mais de R$5.000 por mês no curso de medicina, no Paraguai você tem faculdade que cobram uma mensalidade de R$700. Então, ou seja, aí visivelmente esse diferencial. O outro, a facilidade de entrar. Muitas delas não precisa fazer nem vestibular.
Então, ou seja, são esses dois principais fatores que atraem, né? E, por outro lado, a dificuldade de entrar no curso de medicina nas universidades públicas brasileiras, tudo isso tem levado esse contingente imenso de pessoas, né, que a gente pode dizer bastante heterogêneo em termos de classes sociais, em termos de idade, né, tem muita pessoa, muitos deles que já cursaram uma primeira faculdade no Brasil, mas tinham aquele sonho de fazer medicina, e os dilemas que é o próprio diploma, né, ou seja, como todo o processo de dificuldade de validar esses diplomas em algumas faculdades, principalmente as mais baratas, que muitas vezes não têm o reconhecimento do próprio Ministério da Educação do Paraguai, da Bolívia ou da Argentina, e que tudo isso dificulta o processo de revalidação no Brasil. Mas o fato é que esses estudantes estão, né, ou seja, só para destacar dois trabalhos que eu tive o prazer de participar de banca, um em Mato Grosso do Sul, no campus de Corumbá, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é o trabalho do Felipe D'Artagnan, um trabalho de mestrado, em que ele, orientado pelo Gustavo Vilela, que ele justamente, né, o título do trabalho já é bastante significativo, que é Casei com a Medicina e Fui Morar na Bolívia, né, que tem a ver aí com esse deslocamento para o contexto boliviano. E um trabalho que eu participei mais recentemente, há cerca de 3 anos atrás, mestrado da Maria Aparecida Weber, que é os estudantes brasileiros no Paraguai, especialmente na cidade de Presidente Franco. Ela dá continuidade, né, a Cida Weber, dá continuidade no seu doutorado na UniOeste a essa temática dos estudantes brasileiros em Cidade do Oeste e Presidente Franco, na região da Tríplice Fronteira. Então, ou seja, toda essa questão tem a ver muito com esses processos e tem a ver vamos dizer, com esse contexto contemporâneo e, claro, um conjunto de empresários desse setor aí criando essas universidades. Aqui é uma das fotos, né, de uma dessas universidades particulares na região ou seja, no Paraguai. E aí a gente vai para o outro movimento, que é o movimento dos estudantes estrangeiros para o Brasil. E aí a gente pode pensar naquilo que é um pouco mais longo em termos de contexto histórico, que é a política histórica para os chamados países em desenvolvimento, né, que o Brasil adotou aí desde a década de 60, que é o denominado Programa Estudantes Convênio, que é o chamado PEC-G, né, Programa Estudantes Convênio de Graduação, que foi discutido nos anos 60, ali no governo do João Goulart, implementado no início da ditadura, em 65, e que tem recebido estudantes, principalmente de países né, chamados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, especialmente da África e da América Latina, para o Brasil, né, com a atração de terem para cursarem tanto em universidades públicas como privadas e terem aí um ensino gratuito no Brasil. Então, tem aí atraído, ao longo desses anos, bastante estudantes. Embora só temos dados no próprio site do programa, só temos dados sistematizados a partir de 2000, mas claro que aí atravessa, né, um período bem mais longo. E o PEC-PG, que é ligado à pós-graduação, também ali ainda implementado no final da ditadura, no contexto da abertura política, que é voltado aí para o processo de receber estudantes de pós-graduação com direito aos valores das bolsas, né, da CAPES, do CNPq, dos estudantes nacionais. Então, ou seja, nesses dois programas, o que está estabelecido é que os estudantes não podem trabalhar, tem que ter um certo recurso econômico para vir, né, e se sustentar, aqueles que não têm bolsas, e a questão da obrigação de, ao terminar os cursos de graduação ou pós-graduação, voltarem para os seus países de origem. Então, além desse programa mais histórico, que tem recebido aí, né, o caso do PEC-G,
tem recebido muitos estudantes, né, com a predominância aí dos países da África, né, cerca de 76% desses, né, como no próprio texto da Daniela está presente, cerca de 76% desses estudantes vêm do continente africano. Tem sido uma das políticas que tem mais atraído estudantes da África para as universidades brasileiras, para as diversas universidades brasileiras, incluindo a própria Unifesp, que também faz parte deste programa. A obrigação é que, para eles cursarem a graduação ou a pós-graduação, precisam ter o famoso certificado do CELPE-BRAS, que é a de habilitação na língua portuguesa. Né? Ou seja, a própria Unifesp tem um curso, né, de preparação para esse PEC-G. A outra questão, em termos de política de fluxos de estudantes estrangeiros para o Brasil, são as próprias criações dessas duas universidades que têm no seu próprio nome essa ideia da integração regional, internacional, né, que é o caso da UNILA, a Universidade de Integração, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, sediada no Foz do Iguaçu, e a Unilab, né, a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, né, localizada em Redenção, né, com sede em Redenção e com campus na cidade de Malês, na Bahia. Ou seja, a proposta dessas duas universidades, são duas universidades criadas ali no contexto do Lula, né, no final do mandato do Lula, do segundo mandato, em 2010, e que tem a ver com a proposta de internalização, com a ideia de ser o seu programa, né, estatutário, proposta de ser 50% de estudantes virem de outros países a partir de convênios específicos. Inclusive, a seleção, os processos de seleção são feitos nas próprias embaixadas destes países. Aí a gente tem, né, então, ou seja, essas duas universidades com perfil. No encontro, né, de hoje à noite, a gente vai discutir bastante a Unilab. A Daniele é professora de lá, o documentário é sobre os estudantes da Unilab, assim também como o texto básico, né, da nossa discussão dessa semana. E aí eu queria destacar um terceiro movimento, que é um movimento, para além desse do PEC-G e do PEC-PG e dessas duas universidades de integração, né, os chamados fluxos fronteiriços de estudantes dos países vizinhos, que estudam nas cidades fronteiriças, e aí muito, né, na educação básica, que vem dos países vizinhos para estudar no lado brasileiro, menos no nível universitário, como a gente está dando ênfase aqui nesse encontro, e mais na própria educação básica. Mas claro que tem também estudantes que justamente atravessam a fronteira, vindo do Paraguai, vindo do Uruguai, vindo da Argentina, para estudar nas universidades brasileiras. E aí a gente tem a questão também dos filhos e netos de imigrantes, dessa imigração clássica mesmo para o trabalho, que também vão para as escolas e universidades brasileiras, né? Quando a gente vê, mesmo no caso aqui de São Paulo, várias escolas que recebem muito estudantes, seja da Bolívia, seja de outros países. Eu mesmo orientei alguns anos atrás o trabalho da Priscila Santos, que era só sobre a presença dos estudantes chineses no tradicional Colégio São Bento, ali, né, pertinho da 25 de março, que tinha muito a ver aí com essa questão dos pais trabalhando ali naquela região e colocando os filhos no São Bento, né? Então a gente tem também esses processos educativos que têm a ver com os fluxos fronteiriços e com os processos migratórios, né, mais dessa migração de negócios e de trabalho. Então, eu acho que esse é um quadro mais ou menos geral dessa configuração dos processos, né, de entrada, né, de estudantes. Estou falando de processos predominantes, né, ou seja, não significa que outros não estejam aqui presentes. Vale um destaque que esses fluxos de estudantes estrangeiros para o Brasil nos últimos anos, até por essas políticas mesmo, né, de governo, tem muito a ver com a chamada migração sul-sul, né? Ou
seja, até por essa referência prioritária do PEC-G com a América Latina, África e Ásia, e com a própria Unilab e a Unila, que também tem essa pretensão de integrar com os países, né, da lusofonia, né, de língua portuguesa, né, com os países de língua oficial portuguesa e com os países da América Latina, a gente percebe claramente esta posição em termos de vinculação de receber estudantes dos chamados países em desenvolvimento ou dos países nos termos atuais do chamado Sul Global. Né? Então, eu acho que esse é mais ou menos um dos quadros predominantes, né, do que tem acontecido nessa recepção de estudantes no Brasil. Só para vocês terem uma referência, alguns dados quantitativos, em termos do PEC-G nos últimos 20 anos, né, dados do próprio site do PEC-G, a gente tem aí a ideia, né, só para vocês verem o que predomina, né, ou seja, no PEC-G, principalmente alunos, né, do continente africano, especialmente de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, né, são os dois países que mais têm estudantes no PEC-G. Na América Latina, o PEC-G recebe principalmente estudantes do Paraguai, ali com 790, né, em segundo lugar vem ali Honduras e o Peru, praticamente empatados, mas com números bem mais baixos, né, do que os estudantes vindo da África. Claro, tem também os estudantes que vêm do continente asiático, mas aí, particularmente, os do Timor-Leste, que também tem parcerias e projetos específicos, um país bastante jovem em termos de independência, né, está ainda montando a sua elite governante, e os convênios têm muito a ver com isso, né, com essa formação no Brasil para isso, né, a própria Unilab recebe constantemente alunos aí do Timor-Leste, né? Então, na dimensão da Ásia, principalmente esses alunos do Timor-Leste com origem aí, com elementos, já que eles falam várias línguas, mas tem aí como língua oficial o português, né? E aí a gente tem o PEC, o programa, né, estudante convênio na pós-graduação, que nas Américas recebe principalmente alunos da Colômbia e do Peru, né, são os dois principais países, né, que em termos de pós-graduação aqui no Brasil, e da África, particularmente de Moçambique, e em segundo lugar de Cabo Verde, em termos de pós-graduação. E aí, só para ter um quadro, né, disso que a gente está conversando, né, e para ter elementos para a nossa discussão mais tarde, eu coloquei aqui alguns números, né, de estudantes internacionais no Brasil, ou seja, o PEC-G, de 2000 a 2009, recebeu cerca de 9 mil estudantes, né, desses diferentes países. O PEC-PG, né, de pós-graduação, no mesmo período, recebeu cerca de 3 mil estudantes, ou seja, um terço, né, em relação aos de graduação. A Unilab, a Unila, tem no seu momento 5.890 estudantes, e desse 1.549 são estudantes internacionais vindos de 9 países da América Latina e do Caribe, né? Ou seja, cerca de um terço, né, ou 30% dos estudantes são destes países, né? Ou seja, ainda falta bastante para alcançar aquela meta dos 50%. No caso da Unilab, a gente tem dados, né, no próprio texto da Daniele Ellery, que é de 2016, né, alguns anos atrás, né, que apontava que tinham 2.666 estudantes nos seus diferentes campos, incluindo o campo de Malês, na Bahia, sendo 438 da Guiné-Bissau, 77 de Cabo Verde, 69 do Timor-Leste, 62 do São Tomé e Príncipe, 51 de Angola e 20 de Moçambique, né? Ou seja, fazendo aí um somatório de 717 estudantes vindo destes países. O que vale aqui destacar são dois pontos importantes, né? Ou seja, quando a gente compara a Unila com a Unilab, né, duas universidades com projetos muito semelhantes,
o que a gente tem é uma quantidade maior de estudantes na UNILA, né, quando comparamos com a Unilab, uma proporção maior de estudantes estrangeiros, uma variação maior de países, né, no caso da UNILA, né, claro, começou com poucos países, principalmente os países vizinhos, mas atualmente já conta com estudantes de 29 países, mas predominam os estudantes do Paraguai, do Uruguai e do Equador, né, são os 3 países que mais têm estudantes na UNILA. E no caso aqui da Unilab, né, predomina a Guiné-Bissau e Cabo Verde, né, com quantidade maior de países. E o caso de Moçambique, que tem menos, que é bem diferente no caso dos convênios do PEC de pós-graduação, né, onde os alunos de Moçambique aí se destacam no PEC-PG, né. Então, a gente tem né, ou seja, esses números gerais, e claro, né, ou seja, uma coisa é apresentar estes números, outra coisa é o que se propõe, né, o texto da Daniela, o documentário e tantos outros trabalhos, que é perceber, né, ou seja, uma dimensão são essas políticas de integração, né, as políticas de cooperação internacional, outra coisa são esses números, né, as estatísticas sobre esses estudantes no Brasil, outra coisa bastante diferente são as vivências, né, quem são esses estudantes, quais são, como se inserem na sociedade brasileira, né, que representações tem do Brasil e o que é a vivência, né, de morar no Brasil, nessas localidades onde estão, né, situadas essas universidades para onde se destinam. Então, é um pouco pensando nisso que a gente pensou nesse texto que vocês estão lendo, né, da Daniela, e também o próprio documentário para a gente debater, e aí pensando principalmente nesta questão, vou destacar só 2 questões aqui, que é essa questão de pensar as formas de sociabilidade e estigmas cotidianos que esses estudantes enfrentam na realidade brasileira, e aí um primeiro destaque é para a ideia mesmo das festas, né, o texto complementar da Neuza Guzmão destaca essa ideia das festas, né, como um dos lugares muito importante para a produção de uma comunhão entre pessoas, né, de que vêm de diferentes lugares. Então, as festas, tanto em Foz do Iguaçu, dos estudantes da Unila, como as festas em Redenção, de estudantes da Unilab, ou festas de estudantes aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, desses estudantes mesmo que vêm nesses convênios do PEC-G e do PEC-PG, também são bastante presentes. E essas festas produzem, por um lado, essa produção de uma comunhão transnacional, ou seja, esses que vêm de diferentes origens, né, com línguas, com expressões musicais, com jeitos né, com jeitos e maneiras de ser, com culinárias variadas, no contexto brasileiro, terminam muitas vezes se aproximando nessas confraternizações, né? Então, aí é onde se produz, inclusive, essa comunidade imaginada de estudantes africanos. Pode ser justamente mobilizada nessas festas. Por outro lado, as festas produzem nas populações locais, são mecanismos sempre acionados para a produção de estigmas a esses estudantes, né? Ou seja, são em torno dessas festas que, por sua vez, toda a ideia de que esses estudantes são barulhentos, não respeitam a vida local e etc., vem com muita, né, ou seja, no próprio texto da Daniela aparece, né, essas questões, né, das estudantes africanas escutando música e as vizinhas pedindo para acabar com para acabar com para acabar com a música e pela lei do silêncio, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Se, por um lado, produz identidade, comunhão, entre esses que eram diferentes em seu lugar de origem, para a gente mobilizar novamente aquela ideia do Stuart Hall,
nesse contexto migratório, adquirem essas identificações de africanos, né, e mobilizam essas festas como um momento de comunhão bastante significativo. Mas é importante perceber esses dois lados da festa, como eu estou vendo aqui, né, como dispositivo de comunhão transnacional, mas também de produção desse estigma local. A outra questão é como esses estudantes são recebidos nas cidades, né, nas cidades onde estão localizadas. Estamos aqui dando destaque, né, ou seja, claro, as variações, né, se a gente pensa todos os estudantes, as variações são muito grandes, se estão em pequenas cidades, se estão em metrópoles como Brasil, como São Paulo, Fortaleza ou Rio de Janeiro, mas o que eu gostaria de destacar aqui é só um pouco dessa recepção desses estudantes nessas duas cidades onde estão localizadas essas duas universidades internacionais, né, o caso da Unila, em Foz do Iguaçu, e da Unilab, com sede em Redenção. E aí a gente pode perceber que, pelos relatos variados, pelo que vocês viram no texto da autora, como também com tantos outros textos sobre os estudantes da Unila, o que a gente pode perceber é que esses estudantes passaram, né, por diversas situações de preconceito nessas duas cidades. Alguns por razões diferentes, mas claramente marcada aí por preconceitos diante desses estudantes, né? Ou seja, no caso da Unila, é evidente a ideia, né, de um pensamento mais conservador na cidade, que vê esses estudantes como maconheiros, como desocupados, como aqueles que estão estudando de graça, né, graças ao governo Lula, né, principalmente este pensamento antipetista que veio à Unila como universidade do Lula, tem enfatizado bastante essa discussão, né, ou seja, os estudantes relatam, inclusive, comprando coisas no comércio local de Foz do Iguaçu e receberem relatos do tipo: você paga com seu cartão e nós é que pagamos a conta, né, dizendo que estão ali tudo, né, inclusive o dinheiro que recebe é do governo brasileiro. Então, ou seja, tem essa questão bastante e que tem a ver com um pouco com essa, né, que eu estou aqui chamando a atenção, essas diferenças raciais, geracionais, ideológicas, que são, que são motores importantes nessa produção dos estigmas nessas sociedades locais, que tem a ver aí, portanto, no caso da Unilab, a questão forte do preconceito racial, não é? Ou seja, com as imagens, né? Ou seja, a Daniela discute bastante isso no texto, né? Num contexto específico de um Ceará que cria um imaginário de que não é negro, né? De que não existe negro no Ceará, ou seja, e como é que a presença destes africanos no contexto da universidade e as marcas que a escravidão tem, né, no pensamento brasileiro e no pensamento cearense, que faz com que associe esses estudantes muito a esse passado, né, de escravidão brasileira, né? Então, como que esses elementos aí aparecem nos mais diferentes exemplos, né, nos mais diferentes relatos dos próprios estudantes, no próprio contexto documentário, mas também no texto da Daniela. Eu não estou aqui discutindo o texto dela, ponto a ponto, porque isso vai ser debatido com ela mesmo no nosso encontro mais tarde, né? Eu estou aqui apresentando algumas ideias gerais e comparativas com outro contexto, né, com outros contextos. Então, a gente pode ver se, no caso da Unilab, a questão racial, né, ou seja, o diacrítico da cor é bastante forte na produção dos preconceitos em relação a esses estudantes, o que leva a várias questões, inclusive as situações de não conseguir moradia, né, ou seja, os preços abusivos, todas essas questões estão presentes na maneira como esses preconceitos como é que se diz, penetram na vida cotidiana, nas práticas cotidianas desses sujeitos.
E no caso da UNILA, se o elemento, temos também aí elementos raciais, principalmente os estudantes mais, os estudantes negros e com feições indígenas, mas o preconceito é mais acentuado em termos mesmo geracionais ideológicos, ou seja, verem esses estudantes, muitos deles bastante jovens, né, no caso da UNILA, a média, né, desses estudantes que vêm do outro país é 22 anos de idade, muitos deles com a primeira experiência fora de casa. Isso é um elemento importante, né, para vários desses processos, tanto para aqueles brasileiros que foram pelo Programa Sem Fronteira, como para esses que chegam nessas universidades específicas no Brasil, são, né, geralmente bastante jovens, né, e estão tendo, muitos deles, as primeiras experiências de morar em outro país e de morar longe da família. O que tudo isso gera, né, ou seja, essas questões de novas sociabilidades, né, novas sociabilidades nas festas, nas repúblicas, e por aí vai. E tudo isso aí produz elementos, principalmente naqueles setores conservadores, como a gente estava fazendo, né, enfatizando aqui o caso de Foz do Iguaçu, que se no primeiro momento viam a universidade com muito entusiasmo, como, né, a possibilidade de um polo tecnológico e educacional para Foz do Iguaçu, né, tentando se desvencilhar da imagem ligada ao contrabando, com o passar dos anos e com esses estudantes que não são igual aos turísticos que vêm só numa semana e vão-se embora, ou seja, estudantes que têm essa dimensão de morar nessa cidade, acentuam esses preconceitos, né? Ou seja, muitos deles vistam, né, por esses setores mais conservadores como comunistas, como baderneiros e como, né, com aquelas imagens todas que a gente já sabe como está presente nesses discursos mais conservadores. E aí a gente tem, então, se esses são os fatores principais dessas sociabilidades e estigmas cotidianos desses estudantes que vêm para o Brasil, um outro elemento importante a destacar é sobre esses estudantes que eu estava falando antes, esses estudantes brasileiros que vão para o Paraguai e para a Bolívia, e que vivem um dilema entre a forte marca de estigma presente tanto aos países onde estão, né, por parte dos brasileiros, é claro, né, os brasileiros tendem a estigmatizar a Bolívia e o Paraguai, né, como menores, com uma educação mais fraca e etc., como as próprias universidades. E aí o que a gente o que está presente tanto nos relatos feitos pelo trabalho do Felipe D'Artagnan como da Cida Weber, que eu acompanhei mais de perto, é que justamente nesse contexto existe muito a ideia de ver, por um lado, esses países como menores, né, como mais pobres, como uma educação mais fraca, mas, ao mesmo tempo, valorizar esses países, né, ou seja, ver o tanto de preconceito que conseguiram romper a partir do momento em que foram estudar nesses lugares, né. Muitos desses estigmas que a gente constrói, né, preconceitos, como o próprio nome diz, antes, né, de qualquer conceito, antes de chegar nesses países, e como que a vida cotidiana, né, e o encontro com os paraguaios e bolivianos no interior das universidades, com os professores e tudo, isso aí modifica, né, esses preconceitos. Por outro lado, a importância deles valorizarem essas próprias universidades e os países em que estão fazendo como uma forma de valorizar os seus próprios diplomas. Porque se no momento eles estão fazendo lá e se continuarem estigmatizando, que valor tem os próprios diplomas que eles estão tirando nesses países, né? Então, ou seja, essa dualidade entre estigma e valorização, entre estigma e orgulho, está muito presente nos discursos desses estudantes brasileiros que vão estudar nos países vizinhos. E aí, para terminar, a gente volta só um complemento às questões que a gente já vem discutindo em tantas aulas, é que, de fato, para esses estudantes também não é diferente, essa questão das identidades situacionais, nesse contexto, né, de prática cotidiana no Brasil, ou desses brasileiros nos países vizinhos, que essa questão
classificação genérica de africanos ou latino-americanos são acionadas, né? Ou seja, os próprios estudantes, né, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de Angola, podem se autodefinirem como africanos e fazer, inclusive, festas africanas, como também os latino-americanos em Foz do Iguaçu. E aqui a gente chama atenção para essa categoria de latino-americanos, porque tem a ver com essa ideia, né, do Brasil muitas vezes não se sentir latino-americano. Né? Então, ou seja, no próprio contexto de Foz do Iguaçu, muitas vezes os latinos, né, os chamados latino-americanos, são especialmente esses estudantes que vêm dos países vizinhos, não os brasileiros, né, porque o Brasil, historicamente, tem essa dificuldade de se autodefinir como latino-americano, embora esteja, né, visivelmente na América Latina. Mas é a maneira, né, como essa identidade brasileira foi se constituindo historicamente. E aí, claro, né, ou seja, neste jogo, né, para pensar diretamente no que diz, né, os textos que estamos discutindo nessa semana, os estudantes africanos no Brasil vivem vamos dizer, essa variação, né, ou seja, essas três formas de classificação que estão muito presentes no seu cotidiano. Ser estrangeiro, né, principalmente nessas classificações de estudante estrangeiro, ser africano e negro no Brasil. Muitas vezes o termo mais valorizado aqui é essa ideia de estrangeiro. Claro que em determinadas situações pode ser bastante negativo, como o próprio texto da Dani deixa transparecer, né, nesses contextos conflituosos de estigmatização em redenção, e a categoria africano é essa categoria genérica que, por um lado, faz com que eles produzam essas identificações entre eles, mas, por outro lado, reforçam essa ideia que tantos eles discutem do desconhecimento nosso, né, desse orientalismo sobre a África, no sentido de que a gente não consegue, muitos brasileiros só conseguem pensar a África de uma maneira muito homogênea, como se fosse um único país, ou como uma história bastante tradicional, né, de um tempo passado, sem perceber toda a heterogeneidade e modernidade e circuitos globais dessas próprias sociedades no contexto presente. Então, eu acho que essa é uma categoria bastante ambígua, né, que é acionada ou negada nas diversas situações de contato. E a questão do ser negro, né, no Brasil, que aí, claro, tem essas vinculações com a marca, né, do contexto escravocrata brasileiro, e muitas vezes esses próprios estrangeiros, ao se afirmarem como africano, tende a se diferenciar do negro brasileiro, né, quando percebe que é sobre eles que se descarrega grande parte, né, do preconceito racial no Brasil, né, ou seja, é interessante aí como essas categorias são mobilizados, né, e os trabalhos desses próprios estudantes sobre essa realidade no Brasil destacam isso, né, que muitas vezes se afirmar como estrangeiro, não é, e que se afirmar como estrangeiro pode ser, inclusive, falando a língua francesa ou inglesa, né, para esses estudantes que vêm de países com matriz, né, com colonização da França ou da Inglaterra, muitas vezes o falar inglês é uma maneira de se diferenciar de ser identificado como negro brasileiro, né? Então é bastante complexa essa relação entre ser estrangeiro, ser africano e ser negro no Brasil, nas vivências diárias desses estudantes. Vale uma discussão para a gente, inclusive no nosso encontro com a Daniela Heller mais tarde. E aí, claro, né, ou seja, a gente tem que, no quadro, se essas universidades, tanto a Unila como a Unilab, se destacam por ser essa universidade de integração regional, de produção de uma identidade latino-americana, ou de uma identidade africana, ou afro-brasileira, não é, com discussões, no caso da Unila, muito ligado ao chamado pensamento decolonial da América Latina, a Unilab muito ligada às discussões, né, do africanismo, né, nas concepções
do afrocentrado, né, em várias disciplinas, mas, por outro lado, a dimensão nacional ainda está bastante presente, né, e essas dimensões aparecem, inclusive, no contexto das interações, né, de estudantes de um determinado país que só se reúnem entre eles. Eu lembro uma vez que cheguei na Unilab, tinha acabado de chegar muitos estudantes num acordo específico, né, com o governo Timor-Leste. E estavam lá os estudantes do Timor-Leste, tudo se relacionando só entre eles, né? Então, ou seja, essa questão das relações entre cada país está muito presente no cotidiano, né, dessas universidades e na própria sala de aula, onde essas nacionalidades muitas vezes, né, onde os estudantes de cada uma nacionalidade muitas vezes se sentam próximos ou fazem trabalhos juntos, né, ou seja, reafirmando aí essa ideia da identidade nacional nesse cotidiano das universidades que pregam, acima de tudo, a integração. Desculpem ali a palavra, né, ou seja, tá errado ali, universidades ali no final. Então é isso, gente, essas são as considerações finais, né, tenham aí um bom debate, espero que vocês tenham visto o documentário, é fundamental ver o documentário para pensar bem, né, e debater bem com a autora mais tarde. Um grande abraço a todos.